Bom, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui novamente. Obrigado, Matt, que não está mais aqui, por apresentar a gente. E, bom, como a gente tem pouco tempo e mineração é um tema muito complexo, eu já vou começar entrando direto nas perguntas, que é passado, presente e futuro. A gente conversou ano passado, então queria perguntar, do ano passado para cá, ou seja, nesse último ano, o que vocês viram de mudança na mineração? O que teve de evolução? O que teve de mudança regulatória? Quais são os principais desenvolvimentos do ecossistema nesse último ano? Acho que depende da região geográfica, né? A gente terceiro ano também aqui e sempre falando de América do Sul, né? Especialmente o Paraguai, e já desde o ano passado já falando que a situação no Paraguai ia se complicar muito, infelizmente, né? Eles acabaram de passar uma lei que acaba inviabilizando a mineração, e é uma pena, né? Que você acaba tendo um país que tem um surplus de energia como tem, e poderia mudar estruturalmente a vida de todo mundo lá e a própria estrutura do país, e eles realmente conseguindo proibir tudo, né? E aí tem o Brasil, que tem boas oportunidades acontecendo, e outras regiões do mundo também pobres, né? A África também tem coisas interessantes acontecendo, e que acho que ajudam muito na descentralização, né? Que acho que é importante. Mas quando você está com... É bom que tenha operações enormes, mas a descentralização também da mineração é algo positivo, né? Bom, no nosso caso, ali a gente também teve no Paraguai, né? A gente esteve no Paraguai, vimos o preço aumentar localmente no preço da energia, nos levou a sair do país, começamos a focar fora em operações 100% off-grid. Falando especificamente de passado, futuro, né, principalmente nesse último ano, eu acredito que a gente teve, primeiro, uma maturação muito grande da indústria. A gente tem novos entrantes aqui, inclusive, né? A gente tem gente muito grande entrando na mineração. A gente tem uma ideia muito melhor formada por parte dos agentes financeiros do que significa mineração. A gente tem hoje clientes institucionais muito mais educados a respeito do que é a mineração e o que é o Bitcoin. E a indústria, acho que o crescimento dela fala por ela mesma, né? Do ano passado para cá, a curva do hash rate é parabólica, né? Teve muita coisa que aconteceu. Como tudo em Bitcoin, um ano representa 10 anos, né? Se você olhar, acho que tem duas coisas que chamam a atenção quando eu penso sobre o último ano. A primeira, talvez macro. A gente vê países adotando mineração, né, como o Butão, que anunciou que tá minerando. A gente sabe de vários outros países que estão minerando também. O Estado, né, tá minerando. Acho que todo país que tem excesso de energia, que tem um pouquinho de visão, vai acabar fazendo mineração, né? Parte, acho que do que a gente tem visto de hash rate crescendo na rede vem disso. Eu acho que ainda no lado macro, eu acho que é quase presente, né, mas que aconteceu essa semana, a eleição do Trump. Eu acho que muda muita coisa no mundo. A mineração acho que vai ser muito mais legitimizada no mundo todo. Ainda é uma indústria que, infelizmente, para quem não conhece, olha com olhos de maneira que não tem que olhar, gasta muita energia, aquelas histórias todas que a gente sabe. Vou dar um exemplo. A gente está abrindo uma empresa nova. Para abrir conta bancária não é uma coisa simples. O que você faz? Data center. Não, beleza, abre conta. Não, mas o que você faz? Não, a gente minera Bitcoin. Não, então a mineração de Bitcoin. Não entende direito o que é, acha que é exchange de Bitcoin. Você tem que explicar, você acaba fazendo, mas ainda é uma indústria, graças a Deus, com pouco conhecimento, né? Eu acho que com o Trump entrando e toda a equipe econômica e técnica que ele vai trazer, deixa a política ao lado, mas acho que, de novo, na parte regulatória tem muita coisa que é positiva, e vai ser positivo e vai legitimizar ainda mais, acho que a mineração, primeiro nos Estados Unidos, e eu acho que isso se expande para o resto do mundo, né? E no final das contas, Leta, é aquilo que a gente sempre fala, né? A teoria dos jogos. Então,
os países vão ter duas opções, adotar ou adotar, né? Ou você adota cedo ou você vai adotar mais tarde chorando porque não vai ter muita opção. Do lado de tecnologia, acho que a gente continua vendo, é impressionante, a tecnologia continua avançando muito. Você tem não só máquinas mais eficientes entrando no mercado, né? Mas você começa a ver uma tendência maior de máquinas que são mais ligadas à mineração industrial, né? De grande escala, em imersão. Hoje você compra máquinas de mineração, aquele modelo de caixa de sapato, né? Uma caixinha que você vai lá, você encaixa. E a gente tem visto mais e mais que isso está evoluindo. E eu acho que se a gente olhar onde a gente vai estar daqui a 5 anos, a gente vai olhar para trás e vai achar que a gente estava no tempo das cavernas hoje em relação à mineração, porque eu acho que ainda tem muita coisa do lado de tecnologia para melhorar. Esse último ano, como só para fechar, acho que o reflexo desses 2 pontos que eu falei, a gente continua vendo hash rate subindo, né? Acabamos de bater all-time high. Se tem uma coisa que number go up funciona bem é com hash rate, né? Hash rate continua subindo e acho que isso aí, de novo, essa tendência eu acho que continua. Lógico que, como toda tecnologia, gradualmente, essa sim pode ter uma curva de S de adoção, porque você passa a bater limites físicos em algum momento, né? Mas, por enquanto, a gente não tem visto isso. Acho que a gente ainda está no ponto de aceleração dessa curva de S, né? Não, perfeito. E você já puxou um tema que eu queria trazer, que é essa questão dos Estados-nação começando a minerar e a teoria dos jogos por trás disso. Porque se a gente está falando só do passado e do presente, mas também do futuro. Então, assim, beleza, a gente já ouviu falar que a Rússia está minerando com a Gazprom, a gente já ouviu falar do Butão, a gente já ouviu falar países no Oriente Médio. Como vocês extrapolam, já que é para o futuro também, falar de futuro é futurologia. Como vocês extrapolam esse processo? Como vocês acham que isso vai se desenrolar daqui para frente? Posso começar. Teoria dos jogos é um negócio que eu gosto pouco, né? Eu acho o seguinte, alguns pontos. Tem muita coisa que, assim, a gente nem sabe que está acontecendo, né? Por exemplo, a China. A China baniu mineração, mas a gente sabe que a mineração continua acontecendo e talvez até acelerando em alguns aspectos, né? Eu acho que os países estão começando... Tem alguns países que foram forçados, né? Acho que a Rússia é um país que começou a olhar e falou assim, não, peraí, eu preciso ter reserva forte. O próprio país sabe que ele não pode simplesmente acumular rublos, né? Que ele vai precisar acumular outras moedas. Isso é uma maneira de acumular uma moeda, de transformar a energia que eles têm em excesso em uma outra moeda e criar um balanço de longo prazo para o país, né? Eu acho que isso vai acelerar com movimentos com o que eu acabei de falar, né? Uma das especulações que se tem com a nova equipe econômica do Trump é que eles vão realmente criar uma reserva de Bitcoin. Eles podem criar essa reserva de várias maneiras, né? Eles podem criar por confisco, eles podem criar por compra dos ativos. Aliás, por confisco eles já começaram a criar. Ou eles podem fazer por mineração. Eu acho que vai ser um pouco de cada. E eu acho que a gente vai ver países minerando. E aí eu acho que vai depender muito do país, né? Os Estados Unidos é um país que o Estado e as corporações andam muito juntas, né? Então lá vão ser parcerias junto com o Estado vai regulamentar da maneira correta, vai começar a dar os incentivos da maneira correta também. Em outros países vai ser o próprio Estado que vai fazer isso. Eu deixo vocês imaginarem o Brasil onde vai estar nesse espectro. Eu acho que não no lado bom. Acho que o Brasil vai se atrasar demais para fazer esse movimento. Infelizmente, acho que com o governo que a gente tem hoje isso não vai acontecer. E vai pagar um preço por isso, né? E não é só o país, né? As pessoas pagam. E talvez não seja assim, talvez não seja de tão mal os países também adotarem devagar, né? Porque a gente tem que lembrar que o Bitcoin, antes de mais nada, ele é uma revolução individual, né? Ele começa do indivíduo, ele não deveria estar começando dos estados. Então, isso é uma pergunta que eu fico até...
eu não sei em que lado ficar, né? Porque como minerador é lógico, eu quero que a mineração continue crescendo, eu quero que os países adotem, eu quero que o Brasil comece a minerar, que dê oportunidade para a gente. Mas como indivíduo, a gente tem que lembrar por que a gente foi para o Bitcoin, né? Isso é a primeira vez que a gente tem uma tecnologia de poupança a nosso acesso que não pode ser debased por nenhum país, né? Então não sei onde que isso vai terminar, mas vai ser sem dúvida nenhuma uma competição. Eu acho que nos Estados Unidos, só para fechar, vai ser um país que a gente vai ver muito, mas já tem visto, né? Isso vir de baixo para cima. Então veio do indivíduo, inclusive da mineração, né? Você começou com hobby miners, depois começou a crescer, depois você começou a ter empresas maiores, né? E talvez eventualmente você vai ter o próprio país minerando, né? Eu não sei se nos Estados Unidos isso vai acontecer, tá? Eu acho que não. Acho que em países como Rússia, talvez Brasil daqui a uns 5, 10 anos, mas nos Estados Unidos acho que não. Mas é importante a distribuição geográfica, né? Porque realmente a centralização é algo que pode botar em risco, né? Até aí discussões e implementações como o Stratum V2, né, entrando para a parte um pouco mais técnica, são super importantes para você conseguir tirar dos mining pools a centralização de escolha de transação, etc., deixar isso para o minerador, ter um processo um pouco mais bitcoiner no final do dia, para que você não tenha realmente nenhum tipo de censura, né? Que é o risco que a gente corre quando a gente tem uma consolidação muito grande. E óbvio que se muitos países estão disputando, então aí dentro da teoria dos jogos só fortalece o Bitcoin também, né? Mas tem a parte técnica que é importante a gente sempre olhar de maneira com um pouco mais carinho. Eu acredito que a gente vai... acho que tem um início, né? O início o país tem energia sobrando ou não? Ele tem fontes que não estão sendo utilizadas? Se sim, a gente deve ver uma adoção mais rápida, principalmente por países pequenos, que de alguma forma estão vendo esse movimento e podem capitalizar em cima dele. Então, acho que Butão, né, El Salvador minera muito pouco até, mas são bons exemplos de países pequenos onde, até pelo tamanho, é mais fácil se mover mais rápido, né? Agora, como o Rafa falou, Estados Unidos vai minerar? Estados Unidos não precisa minerar. A indústria já está em grande parte lá. A China precisa minerar como país? Não. Talvez esteja fazendo, na realidade, a gente não sabe, nunca vai saber. Mas eu acho que passa muito pela fonte de energia, se ela está viável, se ela não está viável, que tipo de fonte se o Estado vai utilizar as próprias concessionárias de energia. E no final, é interessante, bem como o Rafa levantou, era exatamente o que eu ia falar, é interessante estados estarem minerando do ponto de vista do Bitcoin. Como minerador, me deixa muito entusiasmado ver esse movimento. Como Bitcoiner, nem tanto, né? A gente fica, é isso mesmo, não é? Os Estados Unidos certamente vai ter a maior reserva, já tem até pela próprio confisco do Uber, né? Está lá até hoje, né? Então, eu acho que estados vão minerar? Vão. Como? Se eles têm energia sobrando de forma fácil. A Rússia já faz isso há muito tempo, todo mundo sabe. Termoelétrica por meio da Gazprom. Outros países com certeza também estão fazendo, mas a gente pega como, se a gente utilizar pensando um pouquinho aqui, o Brasil como exemplo, o Brasil vai minerar? Não, não vai minerar. Pessoas vão minerar no Brasil? Sim. Mas o país como nação vai minerar? Não. E essa janela de tempo vai passar e quem fez, quem não fez vai ficar para trás. Mas eu acho que como bitcoiners a gente tem que se questionar se isso é bom ou não. Eu acho que particularmente não. Não, totalmente de acordo. Bom, eu adoro o tema teoria dos jogos, daria para ficar insistindo nisso no painel inteiro, mas como é um painel de mineração e para caracterizar tudo sobre a mineração, queria perguntar para vocês um retrato atual de como está o uso de energia. Assim, a gente tem usado mais gás natural, a gente tem usado mais hidrelétrica, tem esse movimento para energias verdes, esse movimento acontece por uma questão ESG ou por uma questão de custo mesmo? Qual é o potencial daquela, por exemplo, a TeraWulf começou a minerar ou pelo menos assinou o contrato para minerar com energia nuclear. Isso tem um potencial de crescimento? Como vocês estão, vocês estão no dia a dia da mineração? Se alguém pergunta para vocês essa questão de onde vem a energia do Bitcoin, como vocês respondem? Não posso falar, na América do Sul é hidrelétrica. Não tem alguma coisa ou outra acontecendo de gás, mas qualquer coisa que envolva o grid, principalmente no Brasil,
você está fora. Porque o grid, geralmente, ele dobra o preço da energia. Então, por melhor que seja o contrato que você tenha de uma energia renovável, quando você coloca ela no grid para você minerar à noite, que só tem insolação, né, 8 horas por dia num lugar excelente, você vai ter que pagar, vai pagar imposto, vai pagar o custo do fio, e isso inviabiliza. Né? Então, ainda continua sendo, na América do Sul, hidrelétrica quase 90% do mining power. Eu particularmente acredito que mineração é infraestrutura, né? Então, a mineração traz algumas possibilidades muito boas para quem tem grandes quantidades de energia, como o base load consumption, né? Onde você consome grandes quantidades de forma fixa e isso ajuda a diminuir o custo do sistema. De novo, eu acho que a gente tem que voltar para o ponto da mineração realmente a quem ela está servindo. No nosso caso da indústria, eu acho que ela vai bem, ela vai aumentar, ela vai crescer. Você falou exatamente do que eu ia comentar. A TeraWulf está fazendo nuclear, entendeu? Outras empresas também, acho que a Iris, né, tá indo atrás de nuclear. Então, o ponto é, onde houver energia num preço viável, a mineração vai entrar. Mas qual é o preço mais viável em média que quando você vai procurar um projeto novo você busca? Cara, eu posso responder por nós, né, pela minha empresa. A gente não trabalha com nada acima de 4 centavos um quilowatt-hora. É uma situação sine qua non. E para chegar perto de 4 centavos ou 40 dólares, né, um megawatt, já teria que ser assim uma situação muito ímpar. Por quê? Porque o ciclo já nos ensinou que você precisa de energia num preço baixo. E não só energia, eficiência, mas a energia é o nosso principal insumo. Então, ou você tem essa energia num preço muito baixo, ou você vai morrer no médio prazo. E aí é onde entra a questão da infraestrutura, porque você pode acessar esse tipo de energia de maneira indireta. Né? Você pode, desde verticalizar toda uma operação de gás natural que estava lá jogando flare, como você pode ter um aterro sanitário gerando metano, como você pode entrar numa usina fazendo base load consumption, como é o caso das nucleares, né, onde eles estão, na verdade, barateando o custo da usina nuclear, por ter esse consumo fixo. Então, eu acho que a mineração como um serviço para o sistema elétrico pode funcionar muito bem. Mas é como o Felipe falou, no Brasil, por exemplo, se você conectar no sistema elétrico, você morre. A taxa, o imposto vai te matar. Então, é uma questão geográfica de onde isso é possível ou não. Eu vou subir um passo acima da tua pergunta, porque acho que a gente se pergunta isso, né? Quero saber qual é o mix de energia, porque existe uma preocupação muito grande em saber qual é o mix de energia renovável que é utilizado. Eu acho que hoje em mineração isso é muito menos importante, porque a energia que ela é utilizada pelo Bitcoin, o ponto do Eduardo, é quase toda energia que está stranded, que não seria utilizada, né? Eu vou dar 2 exemplos, um de energia super limpa e de outro de energia suja. E os dois são net positives para a sociedade que estão sendo feitos. Vou começar com a da energia suja. Um power plant de carvão que está em processo de desativação nos Estados Unidos. E não é uma usina de carvão não é simplesmente você desligar, você tem processo, você tem que limpar, você não faz do dia para a noite. Se você fizer para o dia para a noite, você pode ter impactos ambientais que são enormes. É um processo que é muito melhor você fazer aos poucos, você desliga um pouco, desliga. O que eles estão fazendo? É óbvio, eles estão minerando, começaram com uma capacidade grande, fecha um pouco. Então, nesse caso, o Bitcoin está ajudando uma energia suja. A pessoa que faz a pergunta errada vai simplesmente olhar e vai falar, não, esses caras estão minerando com carvão. Eles não estão olhando para a situação como um todo, que não. Eles têm um processo social que está sendo feito aqui em que a mineração está, na verdade, ajudando, porque você não teria nenhuma indústria que estaria lá que pode, do dia para a noite, tirar. A gente minera lá e tira um container, tira outro container, e daqui a 3 anos não está mais lá e não tem problema nenhum. O outro caso é na Tasmânia. A gente minera na Tasmânia. A Tasmânia construiu uma capacidade hidrelétrica gigantesca, super renovável, mas tem um problema. Eles não têm cabo suficiente de transmissão para a Austrália, para mainland, né? Então, a energia que está lá não vai ser utilizada. Eles não têm capital para fazer a transmissão, né? Pelo menos não por enquanto.
Então, a mineração de Bitcoin faz todo sentido. É o capital a mais, é a receita a mais que está indo para a hidrelétrica, que está indo para o governo, que está indo mais pessoas estão sendo empregadas, que também não estaria lá, né? A pessoa míope olha para isso e fala, não, a mineração está lá e está roubando energia que poderia... Que não poderia, nossa energia não seria utilizada para nada. Pelo contrário, é um net positive gigantesco para a sociedade. Então, toda vez que eu ouço a pergunta, quero saber um mix... Eu acho que a pergunta até é errada, né? Você tem que tentar entender um pouco antes qual o impacto que você tem em cada um desses lugares. E tem o contrário também, tem lugar que às vezes a energia é barata, a energia é renovável, mas sei lá, você coloca eu já vi o caso, você tem uma fazenda de painel solar que é colada com uma cidade, você não vai botar uma mineração lá porque vai fazer barulho, não vai ser o lugar correto para estar lá. É super renovável, é super clean. Aquela energia talvez não tenha sido utilizada para nada, mas não é a resposta correta. Então, acho que a pergunta é muito mais complexa do que simplesmente saber, é hidrelétrica. Agora, um ponto bom. A gente está vendo descentralização também nas fontes e no tamanho de energia. E eu acho que isso vai continuar, né? E no futuro, eu acho que a gente vai ter, isso meio que vai se fragmentar. Você, obviamente, vai continuar tendo as indústrias grandes, mega escala de mineração, mas você começa a poder dar mais força para os indivíduos também, né? Então, você está tendo uma descentralização de energias. Hoje, o cara que tem um painel solar em casa, ele pode colocar um ASIC rodando para poder dar alguma... Nos Estados Unidos, os caras fazem isso para poder aquecer a casa, né? Então, acho que isso vai acontecer cada vez mais, vão ser sistemas que vão estar muito mais integrados. Num futuro, a gente já começa até a ver conversas sobre o ponto nuclear de Small Modular Reactors, né? Que são reatores nucleares portáteis que você vai ter em casa. Hoje, a segurança da energia nuclear é muito maior, né? Então, acho que assim, a gente está muito cedo para onde essa indústria vai, né? Como ela vai evoluir. Eu acho que ainda é difícil. A gente olha o que aconteceu de novo. O que aconteceu em um ano, extrapolar isso para frente, sei lá para onde a gente vai, mas eu acho que é uma indústria super fascinante para estar, porque o desenvolvimento é acelerado. E aquilo que o Mining Council conseguiu mapear, né? Já consegue chegar acho que em 58% de energia limpa, né? Então você já tem mais de 50%, mais da metade já é limpa. Então já a crítica começa a ficar cada vez menor, né? Não, perfeito. Um outro tema que surgiu nesse último ano, que é muito interessante, é que várias mineradoras, inclusive listadas, começaram a falar bastante de HPC, que é basicamente processar dados, mas sem ser para a mineração de Bitcoin, e sim para outros modelos climáticos, coisas de inteligência artificial. Vocês devem estar acompanhando isso. Quais são as considerações que vocês fariam entre por que uma empresa deveria querer diversificar para HPC ou por que uma empresa não deveria querer diversificar para HPC? Acho que é uma questão financeira, né? Implica em você renovar o parque de máquinas, né? Você tem que comprar equipamentos diferentes, porque as ASICs de Bitcoin são chips dedicados para essa monofunção. Então, se naquele momento você está preferindo ter um fluxo de caixa que vai te segurar, sei lá, por 36 meses, que você vai ter um contrato fixo, onde você não está influenciando o preço do Bitcoin, o hash power rate aumentando. Então, às vezes, você tem dentro do teu revenue stream, você tem lá 20% que é de HPC, isso pode ser uma coisa positiva para a sua companhia, né? Então, no final, é menos ideológico e mais financeiro, na minha visão. Sim, a diversificação, eu acho que ela é inevitável em qualquer indústria que está maturando. Você busca situações onde você pode redear a sua própria operação, os riscos da sua operação. Dou um exemplo do que a gente tem feito, né? A gente tem buscado operações muito a gás, principalmente fora do Brasil. E uma das operações que recentemente a gente está olhando e acabou até fazendo essa compra é uma operação que tem capacidade de vender gás, é uma operação que tem capacidade de vender os líquidos do gás, né? O etano, butano e outras partes que vem junto no gás natural. É uma operação que consegue vender energia e é uma operação onde vai ser adicionado alguns containers de mineração e a gente já está em conversas, inclusive com empresas que têm modelos autocontidos para IA.
Fora do país, já é principalmente da América do Norte, já é um assunto bastante batido nos mineradores, essa busca por hedge, mas eu acho que como minerador industrial, como negócio, é natural você buscar novos revenue streams para a sua operação. E por ter energia num preço muito baixo, ou em preços bons, muito mais baratos que um data center hyperscaling, por exemplo, o minerador acaba sendo um bom alvo para essas empresas. E no final, para nós, é mais um computador para cuidar, né? Principalmente nesses modelos autocontidos. Se for no modelo hyperscaling de data center, você está falando de milhões de dólares por megawatt, aí eu acho que nenhum minerador abraçaria. Mas nesses modelos autocontidos, trabalhar com IA, trabalhar com HPC, faz muito sentido para o minerador industrial. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu sou um bitcoiner que virou minerador, né? Então, eu acho que vocês estão exatamente corretos. Eu acho que grande parte das empresas que estão indo para HPC é muito mais pelo lado financeiro, o lado dos múltiplos, o lado do capital que eles podem levantar com isso, que pelo outro lado. Eu não vejo HPC nunca vai me dar acesso ao melhor ativo do mundo, né? E eu acho que é um mercado que, eventualmente, todas as análises que a gente fez, eu acho que eventualmente vai se saturar também. Está num estágio de desenvolvimento ainda tecnológico cedo, né? Então, era, sei lá, quando você estava comprando o primeiro ASIC, né? Isso ainda vai se desenvolver muito até lá. A tecnologia atual vai ficar defasada. Não é o jogo que a gente está jogando. É um jogo bom? Talvez, mas para mim não é o objetivo do que a gente quer fazer. A gente minera por outros motivos filosóficos, seja lá o que for, de princípio. A gente quer prover segurança para a rede, que até isso é questionável, mas tem um pouco disso também. A gente quer prover descentralização de criação de bloco. E no final eu quero ter acesso, eu quero receber lá no final do mês o melhor ativo já criado pelo homem, né? Ou já descoberto pelo homem, dependendo de como você vê. Bom, temos menos de 1 minuto para cada um de vocês me responderem, então fazer uma pergunta bem objetiva. Daqui a 1 ano, quando a gente estiver aqui de novo sentado fazendo mais um painel de mineração na SetsConf, o que vocês imaginam que vai ter evoluído mais no ecossistema? Eu vou falar um pouco do que eu falei antes. Eu acho que essa tecnologia de escala vai continuar avançando. Se vocês olharem o que está sendo feito em imersão com mineração, é um negócio assim, absurdo. Você pega uma máquina, você consegue overclock 2, 3, 4 vezes de onde ela está, perdendo pouca eficiência, né? Ainda tem muito custo, mas isso tudo vai evoluir, isso tudo vai solucionar. A tecnologia, a gente sabe que com o tempo os custos caem. Então, acho que essa parte vai ser uma parte que talvez surpreenda um pouco as pessoas, né? A gente vai começar a ver ASICs com formato físico, né, diferente. E uma coisa que eu posso falar é que eu acho que o hash rate vai continuar subindo, não tem muito para onde ir. Talvez cresça um pouquinho mais devagar, porque você começa a ter, como eu estava mencionando, limitações físicas, né? Você não pode produzir acima de um certo número de máquinas por ano. Você não tem chip suficiente, você não consegue mandar máquinas suficientes, você não tem material suficiente. Então você tem uma limitação, mas no curto prazo eu acho que a demanda ainda é muito maior do que a oferta. Eu tenho curiosidade para saber quando a gente vai atingir a limitação física dos chips mesmo. Saber que se a gente vai quando a lei de Moore parar de funcionar para os chips de mineração. Muita gente falava que em 7 nanômetros ia ser impossível e veio 7, agora já duplicou a capacidade de mineração. Sempre a gente está dobrando, continua a lei de Moore se valendo e vai ter algum momento que ela realmente vai parar, né? E acho que quando a gente encontrar esse platô, realmente acho que vai ficar mais fácil para o indivíduo conseguir minerar sozinho. Que ele vai comprar uma máquina e a depreciação dela não vai ser em 4 anos, talvez seja em 8 anos, ele vai poder ter o payback dela mais alongado, vai poder ter um custo de energia um pouco maior, e aí a gente vai ter uma descentralização maior realmente do papel da mineração para o indivíduo. Eu acho que com certeza a gente vai ver uma busca ainda maior por eficiência, né? A gente saiu de máquinas que consumiam 60 joules por terahash para 30, para 13 agora.
E eu quero ainda ver uma máquina que seja viável do cara minerar em casa. Eu acho que a gente está, quem sabe, caminhando para isso. Mas eu acho que pensando no que a gente vai falar daqui a um ano, certamente vai ser a mineração nuclear, vai ser algum país inusitado começando a minerar inesperado, vai ser uma adoção ainda maior, vai ser operações gigantescas nos Estados Unidos, fontes novas, inesperadas entrando, talvez mais mineradores servindo ao grid como load balance para o grid. Eu acho que isso tem muito espaço ainda para crescer. O setor de energia como um setor muito conservador, mais difícil de caminhar, mas ele já vem vindo nessa toada. Então, acho que a gente vai ver a mineração, como o Rafa falou, eu particularmente acho que o hash rate vai subir ainda mais rápido, porque essas novas máquinas super eficientes vão começar a virar mainstream no setor. Então, eu acho que só positivo, só coisa boa. Espero ver no Brasil alguma operação realmente que pare de pé, que faça sentido, uma operação que se utilize dessa quantidade de energia gigante que a gente tem no país e que consiga, de alguma forma, trabalhar as regras tão difíceis que a gente tem aqui. Perfeito. Bom, já estourou o tempo, então muito obrigado, pessoal. Obrigado.